Olá, galera do sétimo ano do ensino fundamental. Aqui é a professora Nayara e nós estamos iniciando mais uma aula da disciplina de ciências. Nós vamos realizar hoje a revisão da aula 2, semana 2 do PET volume 1 com o tema células. Nós aprendemos então sobre as células, né? O que é uma célula. Nós vimos que as células são as unidades estruturais dos seres vivos, elas são estruturas microscópicas, ou seja, que eu só consigo visualizar com a ajuda de um microscópio, e juntas elas compõem o organismo como um todo. Nós vimos então que o microscópio é uma ferramenta muito importante que possibilitou com que nós entendêssemos e conhecêssemos um mundo microscópico, né, o mundo dos organismos microscópicos, das estruturas microscópicas, e a partir desse momento então nós conseguimos entender sobre a constituição dos organismos, dos seres vivos, que são constituídos por células, pequenas estruturas que juntas, unidas, elas formam o organismo como um todo. As células elas não são todas iguais, elas variam de formato, de tamanho, de acordo com a sua função, embora todas elas sejam microscópicas, né? Algumas têm uma variação de tamanho, um pouquinho maior, um pouquinho menor. Então, nós vimos que as células elas são específicas, cada célula executa uma função específica em uma região do organismo. Nós temos células musculares que compõem os músculos, as células que compõem os ossos, as células que compõem o sangue, as células que compõem a pele, o sistema nervoso, as células reprodutoras, etc. Cada conjunto de células com uma função específica, e são elas todas juntas em conjunto, funcionando em harmonia, que constitui o nosso organismo perfeito e complexo como é. Nós vimos também que no interior das células existem diversas estruturas complexas, e essas estruturas realizam importantes funções tão importantes sem as quais nós não sobreviveríamos, não teria como existir vida se não fossem as funções dessas estruturas celulares. Quais são essas estruturas, as principais estruturas de uma célula? É a membrana plasmática, que é uma fina camada que reveste o exterior da célula, protege e reveste a célula. O citoplasma, que é uma substância gelatinosa que preenche o interior da célula, a célula é cheia de citoplasma. As organelas, que são essas estruturas complexas que realizam funções, que fazem a célula funcionar e realizar e exercer bem o seu papel, né? Realizar a sua função. Sem essas organelas, a célula simplesmente não funcionaria. E o material genético, que é uma substância que armazena todas as informações genéticas do organismo. É nesse material genético onde estão as informações sobre as características, né? Primeiramente, esse material genético ele determina as características da célula, como será essa célula, qual será a função, o papel dela. E como nós somos constituídos de células, nós somos um conjunto, um aglomerado de células, logo esse material genético também determina as nossas características. Que tipo de organismo vai ser, quais as características aquele organismo vai ter. Vimos também que existem dois tipos de células, dois tipos celulares, as células procariontes e as eucariontes. As células procariontes são aquelas mais simples, possuem poucas estruturas em seu interior e o material genético fica disperso no citoplasma, não é organizado. E os únicos organismos que possuem as células desse tipo, procariontes, são as bactérias. E as células eucariontes são aquelas células mais complexas, com diversas estruturas em seu interior. Sua principal característica, que as diferencia das células procariontes, é a presença de uma estrutura chamada núcleo. É dentro do núcleo que o material genético dessas células eucariontes está armazenado, organizado. Todos os organismos, com exceção das bactérias, possuem célula do tipo eucarionte. Isso significa então que nós, seres humanos, temos células eucariontes, os animais, as plantas, menos as bactérias. Todo mundo é eucarionte, menos as bactérias que são procariontes. Vamos fazer agora a correção do exercício de fixação 2 do PET 1, semana 2, que vocês já fizeram no caderno, e confiram junto comigo agora a correção para ver se vocês fizeram tudo certinho, ok?
Acompanhando a correção do exercício que vocês já fizeram no caderno, acompanhem com atenção a correção. Caso vocês erraram alguma coisa, não tem problema, é só apagar e colocar a resposta correta. Por isso que é importante sempre fazer o exercício a lápis, ok? Número 1. O que é célula? Células são as unidades estruturais dos seres vivos. São estruturas microscópicas que juntas compõem o organismo como um todo. Então, os seres vivos, eles são constituídos por células. 2. Qual a importância das células para um ser vivo? No interior das células existem diversas estruturas complexas que realizam as mais importantes funções para o organismo, funções essas sem as quais a vida não seria possível. Então, a importância da célula é que ela vai realizar importantes funções para o organismo, por exemplo, a função de reprodução, a função de transporte de substâncias importantes pelo corpo através do sangue, função de realizar impulsos nervosos, né? Fazer com que o sistema nervoso funcione, as células musculares que ajudam na movimentação, sem elas nós não conseguiríamos nos movimentar, nos deslocar, mexer, né? etc. Então existem diversos tipos de células no nosso corpo, cada uma delas realizando importantes funções para o nosso corpo. 3. Quais são as principais estruturas celulares? As principais estruturas celulares são membrana plasmática, que é aquela fina camada que reveste o exterior da célula, o citoplasma, que é a substância gelatinosa que preenche o interior da célula, as organelas, que são aquelas estruturas internas que realizam funções importantes, e o material genético, que armazena as características da célula, as características do organismo. 4. Quais são os dois tipos de células que nós conhecemos? São as células procariontes e células eucariontes. 5. Qual a diferença entre a célula procarionte e a eucarionte? As células procariontes são mais simples e possuem um material genético disperso no citoplasma, não organizado. Já as células eucariontes são mais complexas e possuem material genético organizado dentro de uma estrutura chamada núcleo. Então, por hoje é só, pessoal. Hoje nós fizemos a revisão da aula 1 e a correção do exercício de fixação 1. Na próxima aula, nós continuaremos com o conteúdo, ok? Caso vocês tenham dúvidas, precisem de ajuda, é só mandar mensagem no WhatsApp ou lá no Google Classroom. Estou sempre à disposição. Vou ficando por aqui. Abraço. Tchau, tchau.